Olá, pessoal. Então, retomando aí a nossa conversa a respeito das mulheres na segurança, né? Nesse segundo episódio agora a gente vai falar sobre as carreiras e os desafios. Então, lá no primeiro episódio a gente delimitou o conceito de segurança e agora a gente vai falar dessas carreiras, não é? Que carreiras estão aí trazendo o conceito com o qual a gente escolheu trabalhar. Então, vamos lá. Geralmente, quando a gente fala de segurança, a gente sempre lembra acertadamente, e estão de parabéns todas vocês, que estão na segurança pública, não é? E a segurança pública está prevista onde? Lá no 144 da Constituição. Então, quem pleiteia cargos na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros, Segurança Viária, que é o agente de trânsito, guardas municipais e os policiais penais, são aí exercícios, tá, no âmbito da segurança pública. E, pessoal, quão árduo é ingressar nessas carreiras, não é? Provas objetivas, provas subjetivas, testes físicos, exames médicos, psicotécnico, curso de formação. Então, toda essa é a trajetória, não é? Para ingressar nessas carreiras. E nós temos aí, a cada ano que passa, mais e mais mulheres ingressando, e estão todas de parabéns, não é? Tanto os meninos quanto as meninas, mas aqui o foco está nelas, porque de fato é um caminho extremamente árduo, ok? Então, quando a gente fala de segurança pública, pessoal, a gente está falando dessa galera, tá bem? Mas tem outras áreas de segurança, as polícias institucionais, não é? Que são aquelas polícias que atuam aí no âmbito do judiciário, do Ministério Público, do Legislativo, das Forças Armadas, considerando que as Forças Armadas também são, tá? Áreas de segurança, mas elas têm as suas respectivas polícias também. E lá estão as mulheres aí fazendo valer a nossa vez de ingressar também nesses espaços. Outras formas de segurança, como eu disse, não é? Existem várias, e dentre elas o próprio sistema socioeducativo do qual eu faço parte, e no qual você tem aí o cargo de agente socioeducativo ou agente de segurança socioeducativa. Tá? Que é o pessoal que atua na área da segurança, tem as meninas também, dentre elas estou eu, e vão zelar pela integridade física e cumprimento, não é, das medidas socioeducativas de adolescentes e jovens que eventualmente venham a cometer aí atos infracionais. E temos também a segurança privada, tá? A segurança privada que cresceu muito nos últimos anos no Brasil e que tem também um aumento de contratações de mulheres. Então, que todas vocês sintam-se representadas e abraçadas nessa conversa que a gente está tendo, porque a gente pensou carinhosamente para vocês, não é? Falar sobre esse nosso exercício. E aí, a gente tem uma série, pessoal, de desafios, vai aparecer no slide para vocês, que nós temos enfrentado. Óbvio que alguns desses desafios também são comuns aos meninos, tá? Então, não vou falar só por nós, em alguns momentos, por óbvio, vou falar por eles também, mas aqui eu trouxe algumas dores que são mais particulares das meninas, tá? Então, o primeiro é chegar nesses ambientes, deparar com pessoas que não estão acostumadas, não é? Com as meninas nesses ambientes. Então, é muito comum. Como eu estou, por exemplo, na secretaria há quase 13 anos, eu lembro que quando eu ingressei, causava muita estranheza, não é? A presença das meninas em um ambiente que é majoritariamente masculino. A gente chega ali a uma atmosfera de desconfiança, não é? Até frases preconceituosas. Ontem mesmo, enquanto eu me preparava para falar para vocês, estava lendo alguns levantamentos de dados, entrevistas, e aí me tocou muito, que eram duas bombeiras, não é? Elas tinham passado de toda essa trajetória que a gente comentou para entrar no concurso, e aí chegando lá, um colega recebeu elas e disse assim: são duas meninas, então são dois bombeiros a menos, não é? Então isso acontece muito. Intimidações e enfrentamento do tipo, não manda ela não, ela é mulher, ela não vai dar conta. Ou então, o inverso, não é? Vê aí se ela dá conta, coloca ela para ver se ela dá conta. Tá achando que isso aqui é ambiente para mulher? Enfim, são, infelizmente, frases que ainda são muito frequentes, tá bem? O assédio moral e físico, eu creio que hoje seja a maior dor apontada e a de maiores sequelas e consequências, tá? Muito recorrente, principalmente o assédio moral. Os próprios riscos da profissão, não é? A gente sabe que quando a gente escolhe exercer essas profissões, há riscos inerentes. Mas não é porque a gente sabe disso que não deve haver um cuidado e um preparo, não é, para o enfrentamento disso,
e são situações em que há uma preponderância da intimidação da mulher, da desconfiança, né? Então, assim, sim um desafio de compreensão, como lidar com esses riscos enquanto mulheres, não é? Pouco reconhecimento da sociedade, que eu acho que alcança também os meninos, não é? A gente tende a ser muito identificado com o objeto de trabalho, e como o nosso objeto de trabalho é um objeto complexo, não é? De atos violentos, de pessoas que cometem esses atos, muitas vezes a gente vê a sociedade confundindo o profissional da área da segurança com aquilo com que ele lida, né? Então, é um desafio também, e questões relacionadas à saúde, que vão aí se interconectar com a questão do assédio moral, tá, pessoal? O assédio moral, ele gera muitas sequelas, ele potencializa muitas doenças, principalmente psicológicas, e infelizmente a gente não vê as instituições envolvidas na consolidação e na edificação de políticas no âmbito, não é, do exercício dessas profissões que possam valorizar o profissional e cuidar da sua saúde. A gente precisa lembrar que o pessoal da segurança, tal qual o pessoal da saúde, e aí, pessoal da saúde, não é a crítica a vocês, jamais estão de parabéns por terem enfrentado esse contexto pandêmico, mas o pessoal da segurança também ficou nos postos, também trabalhou como se a pandemia não tivesse ocorrido, trabalhou até mais, não é? Porque a gente precisou deixar esses ambientes mais seguros, e esses ambientes muitas vezes ficaram somente com o pessoal da segurança. E aí a gente não sabe como que isso foi tratado, que sequelas ficaram, porque as instituições parecem ficar inertes, não é? Na hora de criar políticas de valorização. E aí, retornando essa questão da saúde a respeito da mulher, existem queixas muito recorrentes das meninas, né? Eu vi uma estatística de 2013, e aí é um pouco antiga, mas em conversas e em outros cruzamentos de dados, principalmente acadêmicos, há situações que são recorrentes ainda. Então, a primeira queixa que as meninas apresentam é as frequentes infecções urinárias, porque infelizmente às vezes você não bebe água quando você quer, não é? Você não pode fazer uso do banheiro quando você quer, e tudo isso traz uma sequela, lesões por esforços repetitivos, não é? A gente precisa fazer atividades repetitivas e isso traz consequências, aspectos psicológicos, então ansiedade, depressão, são relatos muito comuns também, diabetes, sobrepeso, tá, pessoal, também apareceu. E outra muito recorrente foi o distúrbio do sono, ter alterações do sono, tendo em vista que geralmente a gente trabalha em escalas, e as escalas elas são, por exemplo, 24/72, então, querendo ou não, aquela sua rotina de sono a cada 3 dias acaba tendo o impacto porque você não está, não é, habitualmente em casa. Então, a gente espera que isso seja revisto, que haja, não é, uma valorização, que sejam desenvolvidos programas para a cautela da saúde do pessoal da segurança, em especial as meninas, voltadas para essas questões, não é, que eu apresentei. E outra, que ainda é gritante, mas existe, é até a questão de alojamentos específicos para meninas, não é, que sejam reservados com a gente, que tem estrutura destinada para a gente. Eu li um relato que me chocou um pouco. São de policiais do Pará, e elas estavam falando que tem 30 anos que lá adentram mulheres, não é? E que até hoje há alguns locais em que não há alojamento específico para elas, e quando elas lutam e conseguem inserir esse alojamento na estrutura, assim que a instituição a qual elas pertencem precisa de um novo departamento ou de uma nova sala, onde é que eles mexem, o que que eles destroem, o que que eles adaptam? O alojamento feminino. Então, pessoal, são muitos desafios mesmos a serem enfrentados, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir virar, né, esse jogo, e fica esse alerta aqui para a gente se unir, formar grupos, conversar com as nossas instituições para que sejam instituídos programas que zelem pelo nosso bem-estar, tanto no trabalho quanto social, porque fora das nossas atividades nós temos, né, nossas famílias, os nossos entes queridos, as nossas vidas, e a gente não pode estar sempre carregando esses desafios para as nossas vivências cotidianas, porque isso prejudica a nossa vivência cotidiana, mas também prejudica o exercício da profissão, que com certeza todos nós e todas nós queremos exercer da melhor forma possível. Então é isso, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês aqui nesse segundo bloco, e a gente volta no terceiro para matar a curiosidade de vocês a respeito aí do cargo de agente socioeducativo e do cumprimento de medida socioeducativa. Aguardo vocês, até lá, obrigada.